O governo Lula tentou aplicar um golpe imoral contra o povo brasileiro na calada da noite, ou melhor, na calada dessa última madrugada. Não conseguiu na madrugada, mas conseguiu hoje pela manhã. No vídeo de hoje eu vou explicar para você o que aconteceu, mas antes disso eu preciso falar sobre as novas bombas no caso das acusações contra o ex-ministro dos Direitos Humanos. Silvio Almeida foi demitido do cargo de ministro dos Direitos Humanos e Cidadania no final da semana passada por conta das diversas acusações contra ele de assédio sexual, inclusive de outra ministra do governo Lula, Aniele Franco. Depois que as primeiras denúncias vieram à tona, outros casos começaram a aparecer também, como relatos de ex-alunos da faculdade onde ele dava aula, afirmando que ele oferecia aumento nas notas de alunas mulheres em troca de favores sexuais. Também teve o caso de uma professora que gravou um vídeo denunciando o Silvio por ter colocado a mão nas suas partes íntimas em um almoço com a turma de um curso que estava sendo ministrado por ele. Só que não foram apenas denúncias de assédio sexual que surgiram de lá para cá. Acusações de assédio moral também começaram a ser feitas por pessoas que trabalharam com o ex-ministro dentro da pasta que era comandada por ele, o Ministério dos Direitos Humanos. Leonardo Pinho, ex-diretor de promoção dos direitos da população em situação de rua no Ministério dos Direitos Humanos, concedeu uma entrevista exclusiva à mesma coluna do Metrópolis que expôs as primeiras denúncias contra Silvio Almeida e nela relatou episódios acontecidos no Ministério entre ele e Silvio. Segundo Leonardo Pinho, ele já era presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, quando foi convidado por Silvio Almeida, ainda no período de transição de governo, em 2022, para criar e liderar a diretoria de promoção dos direitos da população em situação de rua dentro do Ministério. Mas ao longo do ano de 2023, a relação amistosa foi dando lugar para conversas cada vez mais tensas e um comportamento cada vez mais agressivo do então ministro. Um dos episódios relatados por Leonardo foi de quando, em outubro de 2023, ele comentou com Silvio Almeida sobre as queixas que ouviu de integrantes do Ministério da Igualdade Racial em reuniões de trabalho, principalmente sobre a relação ruim entre Silvio e Aniele Franco. Leonardo disse que Silvio ficou descontrolado, transtornado quando ele mencionou o nome de Aniele. O ministro teria dito, inclusive, abro aspas, "Você está insinuando o quê? Sou ministro do Estado, você é um fecho aspas. Mas esse foi apenas um dentre vários acontecimentos relatados por Leonardo, como casos em que Silvio tentou obrigá-lo a gravar secretamente reuniões do CNDH, reações agressivas do ministro dando socos na mesa, ameaças de que acabaria com a vida de Leonardo, etc. Só que Leonardo não foi o único que trabalhou com Silvio a relatar casos de assédio moral do ex-ministro. A maior parte da equipe do ministério sempre estava comentando a respeito de como que o clima estava horrível e de como que as pessoas estavam sendo tratadas assim. Muitas das vezes era justificado que a gente tinha que ficar lá porque era ordem do ministro ficar, fazer, custe o que custar. Chegou o momento da gente ver pessoas chorando no banheiro, ver pessoas num dia, no outro já não tá lá e não sabe o porquê. Pois é, eu só não vou dizer que a situação está ficando preta para Silvio, porque apesar da inocência dessa expressão, ele vai dizer que isso é racismo, então eu não vou dizer. E agora, antes de falar sobre o golpe imoral que o governo Lula tentou aplicar no povo brasileiro nessa madrugada, eu tenho algo para falar que é do seu interesse. Agora eu tenho um recado muito importante para você que me acompanha aqui no meu canal no YouTube. Eu agradeço demais a sua audiência e eu tenho uma novidade. Eu arrumei um jeito para nós estarmos ainda mais próximos. Um ambiente onde eu posso falar tudo o que eu penso, sem perigo de sofrer algum tipo de censura e onde será possível tratar com a clareza necessária todos os assuntos que tanto nos interessam. Se trata da minha comunidade fechada VIP. Dentro dela, eu farei lives exclusivas de perguntas e respostas, trazendo tudo o que importa a você em primeira mão e onde os integrantes terão a liberdade também de trocar experiências no momento em que quiserem. Eu estou fazendo um investimento considerável nesse projeto, com equipe de suporte, ferramentas e tudo mais para poder manter essa comunidade tão importante. Antes que o Brasil se torne uma nova Venezuela, uma nova Cuba ou Coreia do Norte, precisamos ter espaços como esse para estarmos unidos e mantermos nossa liberdade de expressão. O que eu falo nos meus vídeos incomoda muitas pessoas poderosas e nós já sabemos muito bem do que elas são capazes. E tem mais, um parceiro que tem os mesmos valores que os nossos liberou de graça um bônus que você simplesmente não vai acreditar, mas é só para os primeiros 50 que se
inscreverem nessa condição exclusiva. Clique agora no link da descrição desse vídeo ou no comentário fixado e venha junto comigo para essa comunidade, uma verdadeira família unida em busca da verdade e livre de censuras. Mas corre, pois as inscrições nessas condições estão quase acabando. Clique no link logo abaixo e vem comigo. Quem já está fazendo parte da comunidade já ficou por dentro dos assuntos desse vídeo e de outros assuntos também desde hoje pela manhã. Então, se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo e sempre antes de sair aqui no canal, clique no link na descrição. Bom, vamos aos fatos. O governo Lula conseguiu aplicar um golpe imoral no povo brasileiro de um jeito que não acontecia desde o confisco de Fernando Collor de Mello. Para piorar ainda mais, a primeira tentativa foi na calada da noite, ou melhor, na calada da madrugada dessa quarta. Se encerrava nessa terça, 11 de setembro, à meia-noite, o prazo determinado pelo STF para que o texto base da desoneração da folha fosse aprovado pela Câmara dos Deputados. O governo Lula conseguiu enrolar essa discussão e votação até o fim do prazo, para que conseguisse chantagear os demais deputados a aprovarem pontos que, se houvesse tempo para discutir, não seriam aprovados. O texto foi aprovado às 23h57 dessa terça, 3 minutos antes do encerramento do prazo, que, se vencido, faria com que a desoneração dos setores em questão fosse suspensa imediatamente. Com esse texto, agora há uma progressão que será seguida. Só que tem um ponto específico que a oposição, representada por Bia Kicis e Adriana Ventura, deputadas do PL e do Novo, respectivamente, conseguiu com muito custo adiar, porque a base do PT queria votar isso por volta das 2 horas da manhã. Sim, os deputados do partido de Lula, que frequentemente diz que no seu governo nada acontece na calada da noite, estavam querendo aprovar esse ponto durante a madrugada. Se o governo fosse responsável e quisesse ter só essa ganância de arrecadar, deixava quieto, porque amanhã terminou o prazo hoje, amanhã pronto, volta tudo ao que era antes, portanto, todo mundo ia pagar a tabela cheia, vamos dizer assim, não ia ter mais benefício nenhum. Portanto, essa matéria é essencial que ela seja concluída a votação hoje. E do que trata essa questão específica? Artigo 45. Os recursos existentes nas contas de depósitos, sob qualquer título, cujos cadastros não foram objeto de atualização, na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional número 4753, somente poderão ser reclamados junto às instituições depositárias até 30 dias após a publicação desta lei. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo de que trata o caput, os saldos não reclamados remanescentes junto às instituições depositárias passarão ao domínio da União e serão apropriados pelo Tesouro Nacional como receita orçamentária primária para todos os fins das estatísticas fiscais e da apuração do resultado primário a que se refere o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar número 200. Traduzindo, aquele dinheiro esquecido que os brasileiros têm em alguma conta bancária, por exemplo, um saldo restante que você possa ter em uma conta que foi encerrada ou um consórcio, esse dinheiro, a partir da data da publicação dessa lei, se não for resgatado por você em até 30 dias, será simplesmente apropriado pelo governo Lula para que seja contabilizado como receita para ajudar a cobrir o rombo decorrente da incompetência desse governo. Apesar de não ter conseguido durante a madrugada, o governo conseguiu que essa última pendência fosse aprovada em votação simbólica no final da manhã de hoje. E agora, o que você, cidadão, pode fazer? Simples. Acesse valoresareceber.bcb.gov.br/público e com o seu CPF e data de nascimento, faça a consulta para saber se você tem algum valor esquecido a receber. Ao todo, há mais de 8 bilhões de reais que serão apropriados pelo governo se as pessoas não resgatarem os seus respectivos valores. Esse projeto de lei segue agora para a sanção do presidente da República e isso deve acontecer ainda nessa semana. E a partir disso, começa a contar o prazo de 30 dias. Então não perca tempo. Não deixe que um dinheiro que é seu seja usado para ajudar um governo incompetente e irresponsável a cumprir meta fiscal. Um grande abraço e até a próxima.